Boa tarde, gente. A talk é para falar sobre números binários e por que eles não são tão complexos quanto parece. É, porque toda da matemática ela parece muito complexa, geralmente porque as pessoas fazem você decorar as coisas e não de fato entender o que está acontecendo ali dentro. Bom, primeiro me apresentar. Meu nome é Lucas, eu fiz processamento de dados na FATEC, eu fiz uma pós de games no Senac e os números aí são reais. Eu tenho 111 anos, 11.111 anos, estou há 1.010 anos programando, 110 meses na Pagar-me, amanhã 111, eu juro, e isso dá 0,1 anos. E, bom, eu espero que no final da talk vocês entendam o porquê desses números esquisitos. Bom, eu vou começar a talk falando sobre o sistema decimal, porque para você aprender o binário, o funcionamento dele é exatamente a mesma coisa que o sistema decimal. A diferença é que a gente acaba se confundindo com a quantidade de algarismos que a gente tem neles. No sistema decimal, a gente tem os algarismos de 0 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E pra gente continuar essa contagem, se a gente fosse continuar criando outros elementos, ia ser um problema para decorar tudo isso, né? Imagina você decorar qual que é o símbolozinho que vai no seu salário no final do mês. Não ia dar certo. Então, depois do 9, o que vem? A gente criou um jeito para continuar a numeração, que é o 10. As pessoas geralmente aprendem isso como, depois do 9 vem o 10, mas por que o 10 tem dois algarismos? É basicamente porque o jeito de você continuar essa contagem é você zerar a contagem e começar a usar os mesmos números de novo. E o problema é, se você zerar isso e não colocar isso em algum outro lugar para lembrar, você vai esquecer o que você contou para trás. Você vai passar do 20, do 30 e você não vai lembrar quanto que tinha para trás. Então, para isso que a gente usa a casa do lado. E aí você usa a casa do lado para dizer, olha, foi uma vez que eu cheguei nesse número de algarismos que eu tinha, eu extrapolei isso e eu não consigo mais contar a partir daqui. Então eu empresto a casa do lado e zero a contagem e começo tudo ela de novo. Então, basicamente o 10 é só o último número que a gente tem disponível naquele sistema de numeração, algarismo que a gente tem disponível naquele sistema de numeração, mais um. Ele é a próxima contagem. E isso vai acontecer em todos os sistemas numéricos. Então, por isso, 10 a gente olha aquele 1 e 0 do binário, inclusive tem gente que fala 1 e 0 ao invés de falar 10, e ele, na verdade, ele é literalmente a mesma coisa. Ele é sempre o último algarismo que a gente tinha pra contar, a gente somou 1, a gente caiu no 10, porque a gente precisou pegar aquela contagem da casa do lado emprestada. E aí, por que a gente usa binário? Por que o binário foi usado pra alguma coisa? No computador, você tem dois estados só, pra contar lá no nível mais baixo. Era o estado de desligado e o estado de ligado. E uma vez que você só tem esses dois estados para fazer essa contagem, você já não tem mais todas aquelas representações que você tinha antes, que era do 2, do 3, do 4, do 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque você não tem como representar elas. Você não tem um símbolo que representa elas no computador, uma vez que você tem esses dois. Então foi convencionado que o 0 era o desligado, 1 era o ligado, e como é que a gente continua a contagem daí? Aí, nesse ponto, a gente usa o 10. Por quê? O 10 era exatamente aquela ideia do... Eu acabei com os números que eu tinha, os algarismos que eu tinha, eu preciso emprestar a casa do lado. Então eu preciso começar a contar dali. O binário, ele leva exatamente a mesma ideia do decimal. A diferença é que pensa que ao invés de você ter todos esses dedos, você estivesse contando com as suas mãos. 0, 1, 10. Acabou. Assim como os seus dedos acabaram no 10 do decimal. Então, se você voltar para o decimal, se você pensar nisso como uma caixinha onde cabem coisas, a caixinha do decimal você vai 1, 2, coloca 3 elementos, uma hora você estoura, você completa essa caixa inteira. E aí quando você completa essa caixa inteira, você vai precisar de mais caixas para armazenar o resto. Então você bota uma caixinha do lado da outra, você tem várias caixas. E aí você vai 10, 20, 30, uma hora você vai chegar no limite dessa segundo acúmulo de caixas e vai emprestar mais uma casa. Então é sempre, em todos os sistemas, é exatamente isso. Eu terminei com o espaço que eu tinha, eu empresto mais uma casa do lado, eu pego mais uma dimensão. Aqui não deu pra fazer 3D, mas ia ficar meio confuso se eu começasse a apelar pra isso, então eu cheguei só até o 100. E aí você pode pensar nisso, como cada uma das casas é uma dimensão que eu ocupo. Aqui, ocupei tudo, eu preciso começar a usar pra baixo. Ocupei tudo, eu uso profundidade. E assim por diante. E aí, no sistema binário, a diferença é que essa caixinha é só muito menor. Ela não cabe todos aqueles, ela acaba ali naquele segundo. E aí você não tem o 2, você tem o 10, porque você chegou naquele ponto que você extrapolou. Por quê? Lembra? A gente não tem um jeito de representar o 2, a gente só tem o 0 e o 1, que é o desligado e o ligado. E por isso você vai precisar usar aquela segunda casa mais cedo.
Então, e aí depois do 2 vem o 3. Não, também não tem 3. Então você olha para aquele número que você usou, que era antes. O 10, você somou 1, 11. Isso é até natural pra gente, porque a gente tá acostumado com o 0 e o 1 já. Só que depois do 11, também não tem pra onde... Você não pode colocar 4, você não pode colocar 12. Por quê? Você não tem o 4, você não tem o 2. Então você, mais uma vez, cobriu aquela caixa, como você fez com o decimal, e colocou... e pegou uma terceira casa, uma terceira dimensão que você vai começar a ocupar. Então, assim, a numeração do binário, ela é a mesma coisa que a do decimal. Por quê? É 0, 1, momento que você extrapolou, 10. 11, extrapolou de novo, não tem 20, não tem 30, 100. Por isso ela é exatamente a mesma coisa da contagem do decimal. Porque a contagem do decimal é isso que acontece. Eu cheguei no último número, eu pulo para a próxima casa. Cheguei mais um, pulo para a próxima de novo. E aí tem aquela conta toda aquela história de... Ai, mas aí por que eu tenho aquela história de 2 elevado a alguma coisa? Eu vou conseguir fazer a conta para conseguir chegar no meu número para conseguir converter isso. Se a gente olhar para o sistema decimal de novo, o que a gente tem é 10 a primeira é 10 sozinho, dá ele mesmo. 10 a segunda é 10 vezes 10, dá 100. Nota que a gente extrapolou mais uma casa. 10 a terceira, a gente vai extrapolar a terceira casa e vai precisar apelar para a quarta. E se você olhar bem, o elevado ali, o número de vezes, esse elevado, que é o número de vezes que a gente multiplicou por esse nosso número que extrapola as casas, é exatamente o número de zeros que tem ali. É exatamente o número de quantidade de casas que eu já extrapolei. Então, se a gente for pro sistema binário e a gente colocar um do lado do outro, a gente vai ver que o nosso 10 é equivalente ao nosso 2. Ele ocupa exatamente a mesma posição que o 2 ocupa no decimal. E aí o 11 que o 3, o 100 que o 4 e assim por diante. Só que se você for fazer uma conta, você não vai sair decorando todos eles. E, por exemplo, eu vou contar até 23, tá bom? Eu não lembro o que é o 23. Então, 101, 110, 111, 1000 e assim. Porque ia ser complexo, demorado. Então, a gente pode usar aquele mesmo princípio de se o número que é o meu extrapolado elevado a um certo número, eu tenho a posição da casa. E aí você cai na conversão do binário pro decimal, onde você tem, do lado esquerdo, em itálico, em vermelho, você tem o 10 elevado a 1, é o 10. O 10 elevado a 2, o decimal não tem 2. Qual que é o próximo número depois de 1? 10. Por isso está representado desse jeito. 10 vezes 10, 100. 10 elevado a 11, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. E se você trouxer isso para o decimal, o número que, no binário, extrapola o número de casas é o 2. Por isso que você pode fazer essas contas com o 2. Você não precisa necessariamente decorar aqui. O 2, a terceira, 2, a quinta, e etc. O ponto é, a cada casa que eu tiver aí, ele é o número que o 2 foi elevado. Por quê? Vezes 2 é o momento em que eu extrapolo aquela contagem. Então, é o momento em que eu preciso emprestar a casa do lado. E aí existe essa equivalência entre o decimal e o binário exatamente no 2, porque 2 é o momento que isso explode no binário. Assim como o nosso 10, que é a quantidade de dedos que a gente tem, é o momento que se explode no decimal. Então, assim, basicamente essa explicação é uma explicação relativamente curta e esse slide é meio que uma brincadeira. Se alguém não tiver entendido o porquê disso, continua procurando. Não tem... o problema... A brincadeira do problema não é você, sou eu, não existe... Provavelmente você encontra uma forma de entender isso que vai entrar na sua mente. Não é uma coisa... tal pessoa explicou, a pessoa disse que no começo do slide que era fácil, eu não entendi, então sou eu que estou o problema. Continua procurando, você vai encontrar alguma metáfora, alguma analogia para entender isso. E meio curto, é isso, gente.